levantou ela para que seja o porta-voz da tua palavra, Senhor. Deus, usa a tua filha na ousadia do teu Espírito Santo, na autoridade do mesmo, papai querido. Fala, Deus, aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Não aquilo que pretendemos ouvir, meu Pai querido, mas aquilo, Pai, que o Senhor preparou para os nossos corações, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, Pai. Usa a tua filha, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Gente, morrendo de medo, mas que o Senhor venha me usar aqui, né? Creio que se Ele me chamou, né, para estar aqui, que tem alguma coisa para falar, né? Que eu sempre peço, eu quero ser usada por Ti. E quando tem oportunidade, a gente está recusando, mas dessa vez eu falei para Deus que eu não ia mais me acovardar, né? Eu quero estar na cara do Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque a gente se acovarda, fica no banco ali, e falar que Deus é bom, né? Cuida da gente, livra de todo mal, sempre, né? Isso a gente sabe que Deus faz. E tem que ser usada por Deus, tem que permitir Deus nos usar, né? Que a gente fala, Senhor, me usa, mas quando tem a oportunidade, a gente foge, né? Então, Deus nunca vai nos usar, né? É assim. E Deus colocou no meu coração, porque eu tô vendo um pouco disso também, né? Porque antes de falar com vocês, Deus falou comigo, é o que eu estou, né? Às vezes, nossos questionamentos, as nossas provas que a gente passa, situações, e a gente vai, né? E Deus colocou essa palavra no meu coração do 1 Samuel 16, que todo mundo já conhece, né? Mas Deus deu um. A gente sempre fala do rei Davi. Vamos lá. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois, ouvindo Saul, me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei fazer o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda, chama-lo, porquanto não nos aceitaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo.
Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, gente, aqui, é interessante, né? A igreja estava sem aceitar. Então, Saul, ao primeiro ano dele de governo, nós sabemos, ele foi um rei que ouviu a voz do Senhor, seguiu ao Senhor. Mas no seu segundo ano de governo, ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Ele começou a tomar atitudes com as próprias mãos dele, né? O que ele achava, ele ia lá fazer. Então, desobedeceu uma vez, desobedeceu a segunda vez. A segunda vez que ele desobedeceu, né, a Deus, o que aconteceu, né? Então, Deus já não queria mais ele. Foi quando estava numa guerra lá com os amonitas, né? Que ele guerreou ali. E Deus deu uma ordem ao seu povo, ao rei, que entrasse ali, que estava entregando os inimigos na mão, né, de Israel, e para ali acabasse com todo mundo, com homens, mulheres, animais, acabasse. Mas o Saul, ele poupou o rei, que era para matar, não obedeceu, e também ele poupou as coisas que os olhos dele lá, dos despojos lá deles, ficou. E isso desagradou a Deus muito, né? Então, quando Samuel chegou lá e viu aquilo que tinha desagradado a Deus, falou. Naquele momento, Deus não queria mais ele como rei, já teria outro. E mal sabia, né? Esse menino, Davi, que todo mundo fala, né? O rei Davi, que nós admiramos muito, que era um menino que a gente vê lá na palavra de Deus, era menosprezado pela menor da casa, estava ali no campo, apaciguando as ovelhas do pai, e ali passava momentos de aflição, porque a gente sabe que a vida de um pastor não é fácil, de ovelhas, né? Ali é sol escaldante durante o dia, à noite, né, pela região, frio, muito frio, e sozinho. Cuidando, muito zelo, cuidado, muitas vezes sofrendo perigos, né? Porque a região que ele também cuidava ali, diz que tinha leões, ursos, né? Então ele enfrentava vários perigos, né? Ali. Mas ele era um verdadeiro adorador, porque naquele momento ele sabia que ele era desprezado, que às vezes o pai podia esquecer dele, mas ele tinha um coração muito reto a Deus. Deus estava ali olhando, vendo as atitudes dele, né? Ele estava ali, ele tinha um carinho, amor, que muitas vezes quando uma ovelha corria perigo, ele corria lá enfrentar, ele enfrentou um leão, enfrentou um urso, e ele tinha o temor, porque ele não tinha medo, ele ali adorava, fazia seu altar a Deus, adorava a Deus o tempo inteiro, né? E muitas vezes, às vezes a gente está na casa do Senhor, e às vezes fica imaginando assim, às vezes para limpar, ir no banheiro, ninguém quer ir limpar banheiro, não quer fazer, porque ninguém está notando. Se eu esqueci, ninguém tá vendo. Às vezes a gente quer estar no holoforte, para aparecer, olha, para mostrar que a gente é pessoas que têm a fé e a espiritualidade, mas mal sabe o zelo do Senhor nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples, né? Limpar um banheiro, um carinho, a coisa mais simples, né? Cuidar, porque naquele momento ele está ali cuidando da casa do Senhor, naquele momento você está, sabe, glorificando, ali é o momento que você tem para falar com Deus, para falar, né? Ter intimidade ali. Muitas vezes a gente está num lugar que de destaque, muitas vezes está ali para falar bonito, para aparecer, né, para se mostrar. E o principal, que é toda a honra, toda a glória para Deus, a gente esquece, porque trata-se da gente muitas vezes. Isso que aconteceu com Saul. No primeiro ano, ele foi fiel, sabe? Foi fazer tudo aquilo que agradava a Deus. Mas no seu segundo ano ele se perdeu. A vaidade, que tem dentro da gente também, a vaidade. Nós temos que aprender a matar isso, né? E muitas vezes, às vezes a gente entra, aí tá ali um irmão dando um tapinha, olha, isso foi uma pregação boa, olha, isso aqui. E aqui no começo a gente vai na humildade, não, toda a honra, toda a glória é para Deus, não é para mim. Mas só que muitas vezes
a nossa vaidade, gente, porque a gente tem que matar a nossa carne, tem que estar sempre presente, buscando a presença do Senhor. A nossa vaidade vai falando mais alto. A gente vai se perdendo no meio do caminho. E eu acredito que quando Saul foi rei, que na palavra fala, quando ele foi escolhido, ele fugiu. Ele teve medo da responsabilidade. Ele fugiu. Mas ali, quando ele foi, o pessoal encontraram ele, né? Levaram ele ali, ele foi já com soldados, escoltado, meio assustado, né? Imagina, meu Deus, não era nada de repente. Mas teve um temor no começo. Tanto que ele foi um rei. No primeiro ano foi um rei excelente. Mas no segundo ano, começou a se tratar dele. A vaidade dele foi crescendo. Então, o que o Senhor falava, ele já não mais escutava. Né? Quando ele mesmo se achava que era Deus. Quando ele passava por cima. Quando foi uma guerra, uma batalha que os soldados fugiu, olha, eu tinha que esperar 7 dias, uns pouquinhos minutos. Foi combinado com Samuel. A primeira desobediência dele foi ali. Os soldados fugiram dele, porque já não estava mais o homem ungido, com a presença do Senhor. Porque as pessoas que estão com a gente, andando com a gente, quando vê que a gente não tem a presença, a pessoa se afasta. Então a pessoa não sentia segurança de estar ali com ele. Os soldados, vendo um monte de amalequitas lá, nem lembro mais, e o povo ali com medo. Agora vou me arriscar, um imenso monte de soldados ali, vou ficar ali. Então, ele não tinha presença, ele não transmitia segurança. Olha, fica aqui, que o homem de Deus está chegando, vamos fazer o sacrifício, o Senhor está conosco nessa batalha. Não, ele mostrou medo, ele mostrou a vaidade, o povo fugiram. E ele mesmo, achando que poderia, ele mesmo foi lá e fez, sacrificou os animais, tomou o lugar, a posição de Deus, não se colocou, não esperou, não descansou no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a gente passamos provações, mas tem que esperar no Senhor. Não é pela nossa força, sabe? Não é por nós, não. É pelo Espírito Santo do Senhor que a gente tem que aguardar. É pelo Espírito Santo. E você vê, foi 7 dias e pouquinhas horas. Que logo que ele fez o sacrifício, chegou Samuel ali. Ele ficou indignado porque desobedeceu a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele estava afastado de Deus, já não tinha mais a presença. O que tinha nele era orgulho, né? Arrogância, que ele achava que ele resolvia tudo. Com as mãos dele ele poderia fazer tudo. Ele era Deus, entendeu? Subiu a cabeça dele, ele era Deus. Então, assim, não agradava mais Deus, porque não tinha mais a presença. Enquanto isso, do outro lado, gente, no campo, um menininho, um rapaz, um adolescente de 15 anos, ali, cuidando das ovelhas do pai, ali sozinho, muitas vezes sem falar com ninguém, mas ele tinha alguém que ele falava, dia e noite, e cuidava dele, era Deus, ali o Espírito Santo, ali ele escreveu salmos, vários salmos, ali, muitos de aflições, ele sabia que ele estava com Deus, ele até uma parte de um salmo que ele fala, acho que é Salmo 39, né? Pode meu pai esquecer de mim, ou a minha mãe, mas ainda te louvarei, porque o Senhor está comigo. Porque a presença do Senhor, o Senhor está cuidando. Então ele tinha essa comunhão com Deus. Então ele não reclamava, estava ali. Enquanto o pai não estava nem aí, nem a mãe, muitas vezes, eu esqueci que foi o menor da casa, dava destaque para os outros que eram, né, maiores, que estavam no exército. E nessa certa feita aí, os irmãos voltaram para casa, né? Ali, você vê que ele era tão assim menosprezado que o pai reuniu ali os irmãos. Tantas vezes já aconteceu isso, né? De o pai reunir lá os filhos e esquecer do menor. Falar, vamos chamar seu irmão que está lá no campo para estar conosco aqui, confraternizando, para estar conosco aqui. Mas não, era muito esquecido. Mas o que eu queria bom saber nessa manhã é que Deus nunca esqueceu dele. Deus estava olhando as suas atitudes. Então, assim, muitas vezes a gente está na casa do Senhor, muitas vezes a gente acha que Deus não está olhando, Deus está olhando, está sabendo nosso corpo, Deus olha o nosso coração, como foi dito nessa manhã. Deus olha o nosso coração, né? As nossas atitudes. A gente não está aqui para agradar o homem, não está aqui para, né? Está aqui para buscar a presença do Senhor, para agradar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, né? Para fazer a vontade, porque nós queremos entrar nessas portas, precisando de Deus. Nós temos um coração reto do Senhor para, sabe, levantar essa pessoa, para guiar, porque nós temos que estar aqui na igreja, se alimentar da palavra e buscar, e para nós
Fazer o id que o Senhor falou, fazer o id. Nós não estamos fazendo isso, tem que começar a fazer isso, o id. Não julgar quem está aqui de um jeito que, a pessoa está estranha. Olhar para dentro dela, o que ela tem, o que ela está precisando, com aflição. Olhar com o olhar de Cristo, amor. E quando Jesus veio aqui, ele veio para aqueles que estavam perdidos. Não veio para aqueles que estavam salvos, para aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam desprezados, para mostrar seu amor. A gente olha o menor lá da casa, lá, olha voltando para Davi, ele lá sozinho, mas ele nunca deixou de glorificar e saber do seu Deus, né? Que Deus é esse. Ele continuou glorificando. Quando Deus dá a ordem para Samuel ir lá, Samuel foi. Como ele foi, chegou lá na casa de Jessé, como todos nós, né, tem mania de olhar, a gente olha pela aparência, né? A gente julga pela aparência. E Deus pegou e falou isso no coração de Samuel. Eu não olho pela aparência, eu olho pelo coração, né? Deus olha mais pelo coração. E é lindo quando Deus fala isso. Então ele vê lá o Eliabe, um homem bonito, de boa aparência, mas não é isso que Deus quer. Ele era bonito, mas dentro dele era um vazio, não tinha o Espírito Santo, não buscava, né? Tinha orgulho, porque era homem de guerra, homem de batalha, né? Lá na frente, então eles tinham orgulho, não é isso que Deus quer. Deus quer dentro, olha, que nós temos no coração, que nós temos, né, a presença dele. Aí é interessante que aí ele manda chamar, vem, né, o Davi, o rei Davi, ele é ungido. O que eu acho mais interessante na trajetória do rei Davi, porque a gente fala do rei Davi, né, foi ungido naquele momento ali, quando ele foi ungido, o Espírito Santo de Deus entrou no rei Davi, né, e acabou, foi ungido, mas ele voltou para o campo, gente. Ele não foi como Saul, né, que foi ungido e já saiu lá com soldados ao redor dele. Não, ele foi ungido e voltou para a sua vida cotidiana, né? Aí parando assim, a gente parando, olhando, tantas vezes que a gente está na casa do Senhor e o Senhor fala, tem uma promessa na nossa vida, né? Tantas vezes. E a gente acha que vai sair quando o Senhor fala, olha, tem bom ânimo, ó, isso vai acontecer isso na sua vida, ó, tô aqui, tô abrindo as portas, a gente acha que já vai sair com a bênção. Aí voltamos para casa, cadê, gente? Voltamos para o nosso problema de novo. Meu Deus. Aí vem aquela angústia, aí você sai da igreja todo, né, motivado. Aí vem aquela angústia, Senhor, não está acontecendo isso, o Senhor não prometeu, Pai, não está acontecendo, oh meu Deus, aí vem aquela aflição. E o rei Davi não, coisa mais linda, gente, ele voltou, foi para o campo, e o coração dele em paz, descansar, porque estava na presença do Senhor, sempre buscando o Senhor, aguardando e crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e aguardando. E ele está ali, apacentando. Mas aí, o que é interessante também que eu vejo, que nesse período também, Deus está trabalhando na vida dele, está preparando ele para ser rei. Não é simplesmente quando Deus promete uma coisa na nossa vida, ele não vai dar de qualquer jeito na nossa vida. Ele vai nos preparar. Por quê? Porque muitas vezes a gente se pega, promete pra gente e dá bem. Quando a gente pega essa bênção, a gente perde. A gente não sabe. A gente não está preparado para o amadurecimento, a maturidade para receber a bênção. Então Deus não vai dar nada de qualquer jeito para nós. Ele vai nos preparar. Como ele preparou o rei Davi. Ele voltou para o campo, apacentou as ovelhas do pai. Aí, ali, Saul, naquela edição da trajetória toda dele, o Espírito Santo saiu. Mas foi Deus que permitiu e entrou um espírito ruim. Para quê? E ali ele agoniado e tal. Aí alguém lembrou que no meio dos filhos lá dos 17 tinha um rapaz, né, de boa aparência, corajoso, um homem de Deus, para estar ali tocando, e tocava muito bem a harpa. E Deus levou Davi ali. E no momento só gostou disso, né? De ver, né? Encontros ali. E Deus foi trabalhando, porque quando Davi foi para lá, gente, era o plano de Deus para trabalhar ele como rei. Estava dando instruções para ele. Ele ali tocava lá, Saul se acalmava, a presença do Espírito Santo estava ali, né? Se acalmava. Quando Davi parava, saía. Então, ele, naquele meio que ele estava, ele observava tudo. E Deus estava ensinando ele, capacitando ele. Quando ele estava lá, ele voltava para apacentar as ovelhas do pai.
E estava ali também o Senhor trabalhando, porque naquele período também o Senhor foi capacitando ele. Porque quando Deus dá uma coisa, dá uma bênção para nós, ele vai nos preparar para receber essa bênção. Ele vai nos amadurecer. Não vai dar de qualquer jeito, vai saber valorizar a bênção, né? Não perder a bênção. E foi trabalhando ali na vida do rei Davi. Aí, uma dessas indas e volta, né, que a gente sempre vê a parte que mais marcou, o Davi chega lá e vê o gigante Golias desafiando o povo, né, desafiando Deus. Ele fica indignado, porque o povo estava ali, gente, em volta. Olha só, em volta ali, mas o povo já tinha perdido a fé em Deus. Né? Esqueceu lá atrás de tantas guerras, de tantas vitórias, tantas batalhas que Deus deu para eles. Ele esqueceu de tudo aquilo, apagou simplesmente. Aquilo que Deus fez, né, lá atrás, apagou na mente deles. Porque ele se apavorava com um problema grande ali. Ele esqueceu de que quem estava sobre maior era Deus ali. Eles viram muitas vitórias, mas esqueceram. Porque o rei que estava com ele era um fraco, um homem que não tinha mais a presença do Senhor. Então, quando você está no meio de pessoas que não têm presença do Senhor, você também se enfraquece. Então, fuge, como diz, né? Fuge da aparência do mal. Então, assim, a gente tem que buscar pessoas que tá a presença, porque se a gente está fraco, ela vai levantar. Quando Jesus mandou, quando os discípulos levar a palavra, foi em dois em dois. Quando um se enfraquecesse, outro se levantasse, entendeu? Então nós temos que estar assim, perto de pessoas que têm a presença do Senhor. Não é que a gente é melhor que ninguém, que a gente foi melhor. Não, buscar. Se a gente está fraco, ela está com alguém mais fraco, a gente tropeça, a gente cai. Então você vê assim, olhando no cenário, o povo estava todo enfraquecido, o povo não conseguia ver mais a presença de Deus. Mas Davi não, como ele estava na presença de Deus, quando ele viu aquele gigante desafiando o Senhor, ele achou absurdo aquilo, né? Ele falou, como que aquele incircunciso desafiando o Deus vivo de Israel? Ele não sabe quem é o Deus de Israel. E o irmão dele pegou, criticou ele. Por quê? Porque o irmão dele não tinha presença. Achou que ele queria se aparecer, se mostrar. E muitas vezes, gente, quando a gente está ali buscando, está aqui forte, sempre vai ter alguém querendo puxar, gente. Quando está esse irmãozinho aí cheio de fé, ou julgar a sua fé. Então, assim, anda com quem realmente tem a presença. Quem não tem, afasta, né? Porque a pessoa que é fraca, aos pouquinhos, como diz, né, o pastor Melo, negócio assim, mas eu tenho que ir lá no centro evangelizar alguém, que é mais fácil você ficar lá do que se você trazer alguém para cá. E é verdade, porque assim, você vai indo, vai falando com o Senhor e tal, só que aquela pessoa sempre é pessimista, e se você não está se fortalecendo, ela acaba te contaminando. Daqui a pouco você também está murmurando, daqui a pouco você também está fraco, você não está mais buscando a presença. Porque a nossa batalha é diária, né? A busca do Senhor é diária para nos fortalecer. Não tem hoje estar cheio do Espírito, amanhã já. Não, tem que se alimentar todo dia, né? A oração, a busca todo dia. Porque as lutas vêm, as batalhas vêm, e isso vai nos enfraquecendo. E se a gente não busca, se a gente não ora, se a gente não todo dia, a gente vai enfraquecendo. Então a gente tem que andar, buscar, se alimentar, estar na casa, como foi falado aqui, né? Quando está aqui, a gente vai se fortalecendo, um orando pelos outros, né? O irmão sabe que está passando uma dificuldade, a gente vai orando, ele vai fortalecendo. E nós sabemos que a oração tem muito efeito. A oração nos levanta, né? E ali, Davi, vendo aquela situação, vendo aquilo, ele começou a olhar, né? Não sei. Aí chegou o rei. No começo o rei se assustou, né? Porque é um menino, assim, pequenininho, um menino e tal. Mas quando viu, ele fala, lá no campo, apacentava as ovelhas. Quando nós pegava a ovelha, quando o leão pegou a ovelha, eu fui lá e matei. O urso veio e pegou. Quando ele viu aquela coragem daquele menino, aí falou assim, vou passar para ele, né? Passou a responsabilidade. E ele foi. No começo, o pessoal começou, né? Falando, é doido, né? Mas ele estava cheio da unção de Deus. Davi quer mostrar para aquele povo que era Deus, não era ele. Tratava dele, tratava de Deus. Deus estava ali. E quando Deus pegou,
pela misericórdia, usou da vida, conseguiu matar o Golias, né? Ali começou, só que talvez aí também foi a grande perseguição dele também, porque ele é um inimigo que era temente a Deus. Ele fez tudo aquilo, matou, né, o Golias, mostrou, só que a inveja começou, né? Porque quando o pessoal começou a aclamar o rei, Davi, começou a aclamar Davi, né? Um menino que Saul matou tanto, mas Davi matou, né? Mas aí ele começou a ficar com inveja. Aí começou a fúria. Não foi dos inimigos lá fora, foi o próprio povo dele perseguindo ele. Aí você olha a trajetória do rei Davi, como que é um homem de fé, porque ele foi perseguido, gente. A vida dele, a gente olha assim, o rei Davi matou o gigante Golias. Mas eu fico olhando assim, que como Deus deu reinado para ele, sabia porque ele passou por tantas coisas. Para chegar no reinado dele, ele demorou 15 anos, ele passou por tantas dificuldades na vida, e em nenhum momento ele falou, ele sabe, murmurou, a gente vê na palavra de Deus, no momento, ele sempre glorificava a Deus e pedia sempre Deus para livrar, né? Da mão do inimigo, para cuidar, sempre. E quando ele, com seu pequeno exército, né? O pessoal que estava ali sendo perseguido, teve a oportunidade, eu acho lindo, ele teve a oportunidade de matar Saul naquela caverna, quando falava, Deus entregou nas suas mãos Saul, nós vamos te livrar. Olha o que o diabo atenta, gente. Deus entregou? Foi Deus? Não foi, né? Aí ele fala, não vou tocar no homem ungido de Deus, pelo temor que é o homem de Deus. Se fosse o outro, nossa, gente, é uma bênção, Deus entregou, eu vou lá matar. Não, ele esperou o tempo certo, porque o Deus não tinha falado com ele ainda que era tempo dele. Deus estava preparando ele, sabia disso, então ele estava ali, estava sendo preparado, né? Deus falou que ia entregar, ele sabia que ele ia ser rei, porque Deus prometeu, ele confiava em Deus, né? Sabia que Deus era fiel, mas ainda não era o tempo. Então ele sabia o propósito de Deus na vida dele. Ele foi seguindo, foi sendo preparado. Todo o tempo que ele andou lá no palácio, olhando, analisando como seria rei. Deus estava montando um rei mesmo, que foi o melhor rei que teve. Se a gente cuidar mais dele, que da descendência de Davi veio Jesus. E você vê como que foi. Mas não foi tanto a gente falar que assim, foi o segundo coração de Deus, né? Mas foi um homem que passou por muitas coisas. Então que a gente possa olhar para Davi e ver. Porque muitas vezes a gente passa uma prova. Deus prometeu para a gente 1 mês, 2 meses. É o tempo de Deus, irmãos. É o tempo de Deus. Às vezes a gente não quer passar. Mas Deus está nos preparando, está nos moldando, porque Ele nos ama. O amor dele é tão imenso para nossas vidas que Ele vai nos preparando, vai nos fortalecendo. Ele fala, busca em todo o coração, em primeiro lugar, me busca. E se segue o caminho, né? Segue a minha vontade, seja feita a minha vontade. Se a gente começar a fazer igual Saul, fazer a nossa vontade, olha o que acontece. Se afastamos de Deus, perde a presença do Senhor. Então nós temos que ser igual Davi, buscar a vontade do Senhor, né? Buscar a presença do Senhor, independente de que situação que nós estamos passando, independente, não questionar a Deus, porque o Senhor sabe, o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos moldando, né? Para nós lá na frente colher o melhor. Se nós se precipitamos, pagamos um preço alto. Saul pagou um preço, porque ele se precipitou, ele não ouviu a voz do Senhor, ele ouviu o seu próprio ego, entendeu? O próprio ego, e é triste. Então a gente tem que estar consciente na casa do Senhor, buscar a presença do Senhor. Se o Senhor falou que vai fazer aquilo, ele vai fazer, é fiel, ele é fiel. Só que temos que buscar, muitas vezes a gente fala que nossa família está buscando para a nossa família. A gente ora, é tudo ao contrário, a gente ora e fala, Senhor, não estou vendo nada, mas o Senhor está trabalhando, né? Está trabalhando no plano espiritual, está trabalhando. Mas o inimigo, ele é astuto, ele tenta colocar nos nossos ouvidos que ele não está trabalhando, que a gente está perdendo tempo, que a gente está buscando, o Senhor está te ouvindo.
Ah, você não tem fé. Então você começa a entristecer. E muitas vezes você começa a passar provas. E muitas pessoas que é triste quando começa a passar prova, a primeira coisa que faz, gente, é abandonar Deus. Se com Deus a gente passa por umas dificuldades, sabe também que a gente vai vencer, sem Deus não tem esperança. É abismo, abismo puro. Assim como aconteceu com Saul, foi abismo, né? Porque ele perdeu a presença. Nós não podemos perder a presença, não podemos perder a esperança. Porque a gente olhar assim, Deus o tempo inteiro é amor, o tempo inteiro está cuidando, né? E como Deus me chamou, entrei na igreja, eu tinha um chamado, mas eu nunca fiz esse chamado, porque eu queria servir o mundo também. Não é que servir o mundo, meu esposo na igreja sempre tinha uma desculpa. Então, Deus começa, ele vai deixando também, a gente vai dando corda. Eu sempre tinha uma desculpa. Não posso ir para tal lugar, porque, meu esposo não né, gente? Eu tenho que cuidar do meu casamento, né? Tem que cuidar da minha família. Só que aí, gente, a gente vai se esfriando. A gente vai seguindo a nossa família, porque a nossa família não tem Deus no coração, a gente acaba se esfriando no meio deles. Vai esfriando. E quando a gente acorda, graças a Deus, Deus me acordou a tempo. Né? Me acordou a tempo. Porque colocou irmãs na minha vida que me levantou. Porque tinha uma época que começou a vir tanta coisa, Deus começou a apertar, que eu não tinha mais força. Eu ficava no sofá em casa, eu via pregações lá, e ficava questionando a Deus, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Né? E chorando, Senhor, você esqueceu de mim? Não é que o Senhor esqueceu de mim. Eu que abandonei, eu fui mais do alto. O Senhor começou a mostrar para mim. Porque, como diz na palavra dele, me busque em primeiro lugar, que eu vou cuidar da sua família. Né? Não, agora, não coloquei em primeiro lugar. Fui colocando que outras coisas. O Senhor deixa. Ele vai deixando, gente. Ele vai deixando. Mas ele nos ama tanto. É tão lindo o amor dele, que ele nos puxa. Quando ele puxa, dói. Mas é para o nosso bem, porque a gente sabe que ele nos ama. E aí Deus foi me levantando, colocou irmãs na minha vida. E foi me levantando. Eu comecei a ver. Aí, aquele questionamento que eu questionava, Senhor, você esqueceu de mim? Não, eu comecei a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor infinito, sua fita misericórdia na minha vida. Porque ele começou o quê? Está trabalhando em mim. Para depois trabalhar na minha família. Porque eu tenho que ser a transformação. Aonde eu for, onde eu passar, eu tenho que contagiar as pessoas. A pessoa tem que ver a presença do Senhor em mim. Entendeu? Porque a palavra de Deus, nada é forçado. Deus deu livre-arbítrio. Tanto que, se olhar na Bíblia, o povo de Israel, quando buscava o Senhor, estava ali. Quando pecava, o Senhor nunca forçou a fazer nada. Sempre foi livre-arbítrio, é a coisa mais linda. Mas o Senhor sempre mostrou a sua vontade, o seu amor. Que ele é amor e justiça. Que é lindo. Então, muitas vezes fala assim, Deus é cadastro. Não é, gente, ele é justiça e amor. E é lindo o amor dele, porque nós, como pessoa, quando alguém pisa no nosso calo, a gente quer matar, a gente quer fazer coisa, né? A gente quer fazer nossa justiça, e o Senhor não. Ele tem só amor. É lindo. Quem daria seu único filho? Esse bando de povo pecador, eu não daria, né? Então, eu vejo assim, as atitudes lindas do trabalhar. E olha assim, Davi, ele foi o que chegou à perfeição de Deus. Coisa mais linda. Ele sofreu, passou vários pecados para poder chegar onde ele chegou. E quando ele pecou também, coisa mais linda, ele reconheceu o pecado dele. Que nós sempre lembramos do rei Davi. Quando ele matou Golias e quando ele matou Urias, né? Praticamente foi ele que matou, né? Que traiu lá a Betseba, né? Então a gente lembra desse pecado pecaminoso dele. Mas quando, né, o profeta Natan falou para ele, ele se arrependeu. E ele pagou um preço muito alto, gente. O filho do pecado morreu. Ele sofreu ali, naquele período ali, mas ele entendeu. Depois, quando Deus falou que na casa dele ia ter outras coisas, ele pagou pelo preço alto. A filha dele foi violentada pelo próprio irmão. Então, esse homem sofreu. Foi perseguido pelo próprio filho também. Então, você vê que
O trono dele não foi fácil, foi de batalha, mas ele nunca deixou Deus. Ele nunca deixou de acreditar em Deus. Então é linda a trajetória desse homem, porque é de luta, de superação, né? Não é só aquele menininho menor da casa que a gente gosta de falar, que foi chamado, foi ungido. O lindo é quando ele saiu, foi ungido, mas não chegou a ser rei. Depois que ele foi, mas foi um rei que cometeu suas atrocidades, mas agradou o coração de Deus, porque sempre se arrependeu, sempre voltou e sempre direcionou o povo no caminho certo. Sempre deixou a presença do Senhor, porque no seu reinado, a questão dele era a presença. Ele trouxe a arca ali, o povo tinha presença. E quando ele entrava, é lindo, quando ele entrava em guerra, ele perguntava se Deus estava ali naquela guerra. Se Deus falasse que não estava, ele não entrava não. Não adiantava o pessoal lá, os conselheiros falar, tá? Ele ouvia que a voz de Deus, ele nunca deixou de ouvir a voz de Deus. E que nessa manhã, nós também possamos estar ouvindo a voz de Deus, gente. Temos aflições? Temos problemas? Temos, mas não podemos esquecer que é o Senhor, porque tem momentos que a gente perde sim a fé. Ninguém é super crente a todo momento, gente. É incrível. Tem hora que você está ali na palavra, está falando com você fala assim, mas quando você sai daqui, coloca o pé na porta de casa ou num lugar, meu Deus, o problema volta. Você estava tão ungido, tão cheio de Deus, porque é uma batalha espiritual que nós vivemos, gente. E nós temos que estar combatendo isso, buscando. Porque não é uma batalha. Porque assim, como Paulo fala, né? A gente não está lutando pela carne, sim, pelas coisas espirituais, a gente tem que revestir com as armaduras. Porque é batalha, gente. Porque o inimigo ele é astuto. O tempo inteiro nós temos que revestir nossa mente em Cristo. Porque às vezes uma coisinha na nossa mente, ela vem e muda completamente, nos balança, deixa a gente ficar avançado, não vou conseguir isso aqui. Mas Deus está conosco. E a promessa de Deus está sobre a nossa vida, de cada um de nós aqui, Deus é fiel para cumprir. Mas é no tempo dele, no nosso tempo. Mas nós temos que fazer o que? A nossa parte. Manter firme aos pés do Senhor, buscar a presença do Senhor todo o tempo, porque o Senhor vai fazer a obra. E se você está doente, você tem que fazer a obra, vamos fazer a obra. Que o Senhor está cuidando, porque ele fala, está cuidando da nossa casa. Se ele nos chamar para fazer alguma coisa, vamos fazer. Não vou fazer porque minha casa não está legal. Não, o Senhor vai cuidar, mas eu tenho que fazer. Tem tanta gente precisando de ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui, né? Às vezes tem vergonha. Vou contar assim, muitos anos atrás, minha mãe fez uma cirurgia, acho que uns 10 anos, 11 anos, né? Estava no hospital. E eu sempre fui retraída, sempre tímida, né? Aí não me dava para ter alta. Aí no quarto do lado, o senhor, né? Demência, fase semifinal, estava tendo demência, né? Gritando, xingando, falando de palavrão, aqueles gritos. E eu indo lá na recepção falar com a enfermeira, falei assim para a moça, o que está acontecendo ali naquele quarto? O senhorzinho está em fase terminal, fazendo isso aqui, e estava com uma filha. E eu vendo a aflição lá, os enfermeiros correndo para lá e para cá, aguardando. Eu não sei o que aconteceu. Eu cheguei lá perto, né? Então, menina, eu sou tímida. Mas não sei o que eu fiz. Cheguei lá, pulei, abracei a mulher. Falei assim, cadê? Você está sozinha? Tô. Agarrei ela, comecei a orar. Nem pedi autorização se podia orar, sabe? Se a crença dela. Quando eu estava orando pela mulher, o pessoal não entendendo nada, orando ali. Aí terminei, eu olhei assim, aí voltei lá pro quarto. Falei, Senhor, nunca te amo, né? Mas ela agradeceu, mas eu falei sozinha. Aí vi a pressão dela, o pessoal me ignorando, né? Aí eu falei, quando eu vi, eu estava lá, falei, meu Deus. Mas assim, né? Então a gente tem que permitir que o Senhor nos use, né? E buscar a presença dele não é fácil. Os dias são maus, como diz o Senhor, são maus. Mas nós podemos nos alegrar, porque nós temos Jesus, né? O Espírito Santo cuidando da gente. E a gente sabe que é o nosso refúgio, nossa força, como é lindo, né? Saber disso. Porque muitas vezes a gente vê o povo lá fora, sem Deus, perdido, desesperado. Muitas vezes tira até a própria vida. E nós sabemos que o nosso socorro é o Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração, né? Buscar o Senhor, que Ele, né, nos aliviará o nosso sofrimento. Ele vai mostrar o nosso sofrimento, entendeu? Então é isso, gente. Buscar o Senhor, ficar na presença do Senhor. E assim,
Senhor chamou, igual eu falei, era me chamar. Falei, Senhor, o que eu vou falar? Eu nunca falei. Mas a gente tem que falar do amor. Como a gente quer ser usado? Como que a gente ser enchido? Se encher da presença da opção de Deus. É começar a permitir o Senhor. E eu falei para Deus, Senhor, estou aqui. Se o Senhor me chamar, eu não vou mais me covardar. Eu vou fazer a tua vontade. A minha casa, o Senhor cuida. O meu trabalho, o Senhor cuida. Né? Então, assim, ao Senhor, eu quero viver na sua dependência, totalmente na sua dependência. Eu não quero viver na minha dependência, que a minha dependência não é nada. Eu quero viver na sua dependência, na sua vontade, fazer o teu querer. Não é fácil, gente. Fazer o querer, a vontade do Senhor, não é fácil porque a carne fala. Mas a gente tem que aprender. Então, assim, cada dia é uma vitória, cada dia a gente pede que o Senhor, Ele vai trabalhando, nos moldando. Né? Cada dia é o Senhor que vai nos conduzindo. Entendeu? Então, termino aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?